Olá, minhas queridas, muito bom dia, sejam todas muito bem-vindas a mais essa edição da Imersão Salve o Seu Casamento e estamos começando hoje o aquecimento. Vou explicar para vocês, deixa o pessoal ir chegando aí para eu trazer para vocês, posicionar vocês, que lugar é esse, o que são essas aulas, por que nós estamos aqui tão cedinho, já no início da semana, qual é o intuito, o que eu vou trazer para vocês ao longo dessa semana, o que vocês vão poder trazer também para que seja olhado. E para início de conversa, deixa eu me colocar aqui para vocês o tema da aula. E daí eu já vou trazer um primeiro recado muito importante. Lembrando que nessas aulas, eu vou trazer para vocês informações muito importantes sobre o nosso grande evento. Tá? Imersão Salve o Seu Casamento é um evento que já ajudou a restaurar milhares de casamentos. Muitas alunas que hoje dão testemunho começaram a jornada de cura delas já dentro da imersão. Então vocês precisam estar preparadas, a postos para esse evento que vai começar semana que vem. E nós estamos aqui durante todos os dias dessa semana, pela manhã, fazendo o aquecimento, ok? Então deixa eu colocar aqui. É o aquecimento, mas deixa eu colocar o tema da aula, tá? Os primeiros passos para a restauração. De um casamento em crise. Então, é o seguinte. De um casamento em crise. Ficou errado aqui. Primeiros passos. Espera aí que eu vou digitar de novo. Primeiros passos para restaurar o casamento em crise. Agora sim, ninguém merece título escrito errado, né? Bom, então tá aqui fixado o tema do encontro de hoje. O que eu quero dizer para vocês? Na próxima semana vai acontecer a última edição desse ano da Imersão Salve o Seu Casamento. A Imersão Salve o Seu Casamento são 4 aulas ao vivo, à noite. Aulas não, são 4 encontros onde eu revelo para vocês, onde eu chamo vocês para uma jornada de cura. E é uma cura definitiva. É para vocês fazerem aquela jornada e não precisarem mais se preocupar com essas dores que estão levando você e o seu marido para o fim do casamento de vocês, ou para essa vida sem harmonia, sem intimidade sexual, sem diálogo, sem amizade, sem fidelidade. A gente precisa colocar um ponto final naquilo que está nos adoecendo. E o processo de restauração, quando ele não é feito na devida postura, ele adoece. Então, eu sei que muitas mulheres que estão chegando aqui no perfil, mulheres que já acompanham o meu trabalho, mas ainda não participaram da imersão, estão adoecendo nesse processo de restauração. E isso mostra, esse adoecimento nesse processo de restauração do casamento, mostra exatamente a falta de postura. E eu não estou aqui para julgar, muito pelo contrário, estou aqui para mostrar para vocês a diferença que faz quando a mulher tem a postura nesse momento de restauração. Muitas mulheres pensam que perdoar uma traição é simplesmente colocar aquela dor de ter sido traída embaixo do tapete e não entende como isso vai adoecer, como vai adoecer garganta, como vai adoecer, vão adoecer órgãos, né, vai adoecer a pele. Por quê? Porque tem algo que deveria estar sendo olhado, curado, e aquilo está sendo escondido, né, fingindo que não está vendo. Muitas mulheres, durante o processo de restauração do casamento, perdem força no trabalho, é demitida, perde clientes, não consegue criar novos produtos. Por quê? Porque se a família vai mal, se o casamento vai mal, todo o resto vai mal. Né? O casamento ele não é uma parte nossa que a gente pode tirar e que não faz diferença, não é um apêndice, né? Que se tá ali ou não tá, não faz muita diferença. É uma mulher comprometida com a sua família, uma mulher séria, uma mulher madura. Quando uma área da vida dela, como o casamento, que é algo tão importante, não vai bem, todo o resto também irá mal. Então, o processo que nós vamos começar na próxima semana, que é a Imersão Salve o Seu Casamento,
A gente entendeu que esses 4 dias são muito intensos e precisa ser, porque são 4 encontros, para eu poder mostrar para vocês, nessas 4 aulas que vão acontecer à noite, como é possível restaurar um casamento mesmo que ele esteja por um fio. E como são muitos problemas, né? Cada uma de vocês traz um problema diferente. Então, quando a gente reúne todas vocês, a gente tem uma gama muito grande de problemas que podem ser resolvidos. E a minha maior alegria é saber que dentro desse evento que vai acontecer semana que vem, você, com a dor que você tem aí específica do seu casamento, você verá uma luz no fim do túnel. Então, por que nós estamos nos reunindo essa semana? Estamos nos reunindo para o aquecimento. Vocês que estão participando e que seguirem firmes nessas aulas da manhã, são aulas curtas, se vocês estiverem aqui, vocês já vão antecipando alguns temas. Eu já vou trazer aqui para vocês, já vou jogar luz sobre alguns temas e vocês vão chegar ainda mais cheias de esperança lá na imersão, que começa na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, beleza? Então, final da aula eu vou reforçar esse convite para vocês desmarcarem tudo que vocês têm marcado para a semana que vem e que semana que vem seja o seu compromisso com o seu casamento. Nada mais deverá ser importante. Ah, Marisa, eu tenho confraternização na empresa. Falte. Ah, Marisa, mas eu tenho plantão. Troque com a sua colega e cuide da sua família, porque se você não fizer isso, eu garanto para você que ninguém o fará, tá? Então, já vamos direto para o tema da aula de hoje. Não poderia ser diferente, já que nós estamos iniciando o aquecimento para a imersão, não poderia ser diferente, né, um tema diferente do que esse, que é: quais são, Marisa, os primeiros passos para a restauração do meu casamento? E eu vou já te mostrar. Lembrando que é o aquecimento e nós vamos aprofundar em todos esses pontos lá dentro da imersão, tá bem? Mas por que desse encontro essa semana? Para que vocês já possam ir tomando consciência de por que vocês estão tão cansadas. Por que você vem lutando pelo seu casamento há tantos anos e não vê solução? E essa semana, muitas mulheres dentro dessa semana de aquecimento vão desistir de dar seguimento no divórcio. Por quê? Porque vai entender que talvez o casamento esteja da forma que está porque ainda não foi feito aquilo que precisava ser feito. Ou talvez você esteja fazendo o que é preciso, mas de forma equivocada. E aí, infelizmente, não adianta. É que nem quem tem uma dieta, né? Ah, vou fazer a dieta da sopa. Comer sopa. E eu posso comer sopa o dia inteiro. Se eu quiser comer sopa 15 vezes ao dia. Aí chega no final, tá doente, não suporta ver sopa mais, já não tá comendo e não emagreceu. Ou não atingiu a meta. Mas por quê? Será que é esse? Fazer dieta é o caminho para perder peso? É, mas será que para você era essa dieta? E o que eu vou mostrar para vocês é que no seu caso existem coisas específicas que você precisa fazer. Não adianta pegar Ctrl+C, Ctrl+V da dieta da coleguinha, entende? E para isso você precisa conhecer minimamente o que está acontecendo aí no seu casamento, tanto com você, quanto com seu marido, quanto com as adjacências, sua sogra, seu sogro, sua mãe, seu pai. Marisa, dá para fazer isso em uma semana, 2? Aquecimento mais imersão? Fica que lá no final eu que vou te perguntar. Você vai entender o tanto que se a gente for no ponto, a gente consegue restaurar rápido um casamento sem perda de tempo. Então hoje, olha aqui, ó, a Marisa salvou meu casamento. Sigam ela em todos os cursos sem medo. Obrigada, meus amores. E ó, quem aí já é aluna restaurada, por favor, meus amores, façam isso que a Jo fez. Deem um testemunho de vocês hoje, amanhã, pode falar a mesma coisa durante toda a semana que vem. Por quê? Porque vocês são a prova viva de que uma mulher que se levanta pela sua família pode sim mudar o destino desse casamento, desse marido, dessa família, se fizer a coisa certa e fazer sem adoecer, ó. Dá pra sentir que ela tá lá feliz, né? Dá pra sentir. Então vamos lá. Quero que vocês em breve deem o mesmo testemunho que a Jo está dando. Agora, eu conseguiria restaurar o casamento dela se ela não tivesse vindo, se ela não tivesse feito a parte dela? Jamais, tá? Porque isso eu não consigo. Eu consigo mostrar para vocês o caminho, acompanhar vocês durante a jornada, tirar as dúvidas, nortear, mas você precisa estar aqui para aplicar isso aí dentro do seu casamento, tá bom? Então, vão colocando aí os testemunhos de vocês ao longo da aula, dependendo do momento, eu vou, olha quanto testemunho, agora que eu parei para ver. Eu fico com muita vontade de ler todos os testemunhos, só que, o que acontece? Se eu for ler os testemunhos todos,
eu não dou aula, né? Porque eu me empolgo, porque eu realmente fico muito feliz com tudo isso. Então, se tiver alguém da equipe aí, pode printar esses testemunhos que depois a gente vai mostrar, porque eu falando aqui que é possível, a pessoa fala que eu sou suspeita, aí a gente mostra os testemunhos de quem tá aqui generosamente compartilhando, né? Então vamos lá, deixa eu começar para vocês, hoje eu vou passar para vocês 4 passos, os 4 primeiros passos. Tem mais coisa a ser feita? Dependendo do caso, tem. Dependendo do caso, se não tiver tão grave, nem precisa de tudo isso aqui. Mas geralmente esses 4 passos são os básicos para começar o processo de restauração. E o primeiro deles, lá vamos nós. Sim, você precisa entender o poder que você tem nas suas mãos. Qual é o grande problema das esposas que não restauram o casamento? Elas não perceberam o poder que ela tem nas mãos. Por elas estarem feridas, cansadas, machucadas, por elas não terem visto o resultado nas últimas ações que elas tiveram, elas tendem a julgar que elas não têm esse poder todo que a Joane tem, que a Lourdes tem, que quem mais deixou testemunho aqui? Que a Keila teve, que a Eunice teve, que a Silvana teve, sabe? Não tem como. Ela acha, ela vai se comparar, e a tendência primeira é a mente dizer: isso aí é possível para todas as outras mulheres, menos para você. Então, quando a mulher se apega a essa ideia de que qualquer outra esposa vai conseguir restaurar o casamento, menos ela, a primeira coisa que ela vai fazer é desconfiar de tudo que chega para ela como solução. Ah, isso eu não dou conta. Ah, isso é grande demais para mim. Ah, mas eu não tenho esse entendimento, eu não fiz essa faculdade. Ah, mas eu vim de um sistema familiar muito caótico. E aí começam a levantar várias objeções. E o pouquinho de energia que ela tinha vai embora. E um pouquinho de fé que ela tinha acabou. E aí ninguém consegue ajudar. E às vezes a solução tá ali, pertinho dela, só precisando que ela tivesse um pouco mais de entusiasmo, um pouco mais de fé. Eu costumo dizer da fé inabalável no resultado final. Essa mulher nunca conseguirá ter essa fé inabalável no resultado final, porque ela acha que isso é possível para todas as mulheres. Até que a gente começa a conversar com essas mulheres que estão aqui dando testemunho. E elas começam a contar como é que elas estavam quando elas começaram essa jornada. Aí essas mulheres contam: meu marido estava fora de casa, eu estava com um bebê de colo, eu estava desempregada, eu estava sem dinheiro, eu estava mal com meu corpo, eu estava mal em todos os setores da minha vida. Opa, peraí, parece que eu estou um pouquinho melhor que essa daí, porque pelo menos eu estou bem no meu trabalho, ou pelo menos eu estou bem com o meu corpo. Peraí, eu estou igual a essa mulher. Ela acabou de me descrever e ela conseguiu restaurar? Ela conseguiu restaurar. E aí, quando nós começamos a entrar em contato com histórias de sucesso, e aí entra um ponto muito importante que eu quero pedir para vocês refletirem sobre quantas mulheres ao redor de vocês que têm um casamento maravilhoso, digno de ser copiado, ou quantas dessas mulheres restauraram o casamento. Quantas dessas mulheres que falam bem da família, do casamento, do marido, da alegria de estar ali naquele lugar, mas que já passaram por problemas? Quantas? Vocês vão ver, gente, que às vezes é nenhuma. Vocês podem me contar aqui, inclusive é um número interessante para eu saber. Me contem aqui, me conte aqui. Seja você aluna, seja você chegando agora, seja você já me segue há um tempo, mas ainda não é aluna do 5D, me conte aqui. Ao seu redor, assim, por alto, né? Por alto. Você acha que você tem mais de 5 ou menos de 5 pessoas muito felizes no casamento? Casamentos, assim, que são dignos de serem copiados. Mais de 5, Marisa, tá bom. Então é mais de 5, é mais de 10 ou menos de 10? E aí vocês vão perceber que ao nosso redor existem poucas pessoas que estão realmente felizes no casamento. Por quê? Porque poucas pessoas, e aí a gente entra no segundo ponto, poucas pessoas conhecem os verdadeiros segredos do casamento de sucesso. E é uma pena quando as pessoas ficam batendo cabeça, tentando restaurar, sendo que existem segredos. E se esses segredos elas não acessarem, elas não conseguirão ter
resultado. Ou terão resultado, mas resultados que não são duradouros. A gente tem aqui, olha aqui, ó, deixa-me ler. Vou fazer um parênteses, tá, pessoal? Porque é uma aula interativa. Eu quero que vocês estejam aqui comigo, porque é uma aula para vocês. Olha aqui, realmente nenhuma. E eu vou já falar, tá? Se eu for contar para vocês a minha realidade, olhando por alto, eu diria que mais ou menos entre um pouco menos de 10 pessoas. Umas 8, eu olho assim, eu falo, nossa, ali tem um casamento digno de ser copiado. Não tô falando de casamento mais ou menos, tô falando de casamento digno de ser copiado. Olha aqui, menos de 5, menos de 2, realmente nenhuma, menos de 10, menos de 10, menos de 5. Olha aqui, ó, nunca imaginei que seria tão feliz depois de uma traição. Keila, você é de qual turma do 5D? E aí você pensa, quantas mulheres que você já ouviu falar isso, que nunca imaginou que seria tão feliz depois de uma traição? Depois de resolver de verdade uma traição? Muito pelo contrário, quantas mulheres você tem aí que foram traídas e que agora não confia mais no homem, não confia mais no casamento, não confia mais no amor? Por quê? Porque não sabem lidar com os problemas que realmente todo casamento está exposto. Porque entra o tópico 2 que eu falei para vocês, os segredos, como é que eu perdoo de verdade, ao mesmo tempo quando eu tenho uma traição ou qualquer outro problema, como é que eu me posiciono com esse marido para que ele me respeite, para que o perdão que eu estou dando, para que a nova chance que eu estou dando para ele não se volte contra mim. Para que ele não pense, essa mulher não tem valor, afinal de contas eu a traí, ou afinal de contas eu vendi nosso patrimônio, afinal de contas eu menti, afinal de contas eu bebo, eu chego em casa dessa forma todos os dias, afinal de contas eu saí para beber uísque com os meus amigos, e eu faço da minha vida o que eu bem quiser, eu foco nas empresas e ela... Como é que uma mulher se posiciona, dando uma nova chance para esse marido, sem que ela perca o seu valor diante desse homem, sem que esse homem pense que ela é uma qualquer? Porque se a Keila tivesse posicionado de qualquer forma, talvez o Fred, marido dela, porque eu os conheço bem, são alunas, ela é aluna, né? Nós já fizemos entrevistas, conhecemos o Fred, conhecemos a filhinha deles. Se por acaso a Keila tivesse posicionado de qualquer forma, será que o Fred teria admiração por ela? Será que o Fred iria respeitá-la? Porque se ela está dizendo que nunca imaginou que seria tão feliz depois de uma traição, vocês concordam comigo que, no mínimo, essa mulher se posiciona de uma forma que ela é respeitada dentro do casamento. Porque uma mulher que não é respeitada dentro do casamento, ela não é feliz, não tem a menor chance. O que será que essa mulher e tantas outras estão fazendo? Quais são esses segredos que elas acessaram? Esses segredos, meus amores, precisam ser revelados. E é o que nós faremos ao longo da imersão. E nós já começaremos a fazer isso nessas aulas aqui da manhã. É o que as alunas fazem com excelência dentro da metodologia que elas acessam. E que eu vou falar para vocês também lá na imersão. Vocês lá na imersão vão ter acesso, vocês vão ver que aulas são essas que elas acessam, quais são os exercícios que elas fazem, que faz com que elas consigam se posicionar diante de um homem que está totalmente adoecido, errando, ferindo a relação, e elas se posicionam de forma que contribuem para a mudança deles, contribuem para que eles passem a tomar boas decisões, voltar para dentro de casa, abandonar o vício, trabalhar lidar com respeito com o dinheiro, ser mais presente dentro de casa, trocar o uísque com os amigos por tempo com família, abandonar amante e focar novamente no casamento para o resto da vida, não ficar nessa corda bamba de uma hora eu tô lá, uma hora eu tô aqui, uma hora eu decido viver como um jovenzinho, outra hora eu sou um homem responsável. Esses segredos, eles estão disponíveis para todas as mulheres. E qualquer mulher, em qualquer momento da crise, em qualquer momento do casamento, pode colocar isso em prática e é o que eu vou mostrar para vocês. Então, o primeiro passo, você precisa colocar na sua cabeça, sair dessa aula de hoje, acreditando que para você também é possível.
E se não foi possível para sua amiga Maria, para sua amiga Joana, para sua amiga Felisbina, para sua amiga Cacilda, se não foi possível para suas amigas, pode ser para você. Por quê? Porque talvez elas não estejam acessando esses segredos. E acessar e colocar em prática não é para qualquer uma, e eu te provo. Vocês acham mesmo que nós chamamos só 150 pessoas para essa aula? Ah, mas não foi mesmo. Ah, mas vocês podem ter certeza que não foi mesmo. Vocês podem botar 150 pessoas aí que foram convidadas. Só nos stories, você tem noção? Nosso perfil tem 279 mil seguidoras. Você tem noção de quantas pessoas que viram os stories de ontem, de domingo? Porque domingo todo mundo tá com o celular, né? Você tem noção de quantas pessoas que viram os stories ontem que sabia que essa aula ia acontecer? Pessoas que não são alunas ainda, mulheres que estão lá pedindo socorro e que quando eu abro caixinha falta pouco pular no meu pescoço para pedir uma ajuda. Mulheres que estão completamente desorientadas, um sofrimento que dá para pegar com a mão. E que viu o convite e que não se comprometeu. Simplesmente, agora tá lá fazendo o que eu não sei, talvez esteja trabalhando, sim, mas quantas de vocês também estão trabalhando? Mas que botou um foninho, avisou que ia, talvez, né, chegar hoje meia horinha mais tarde, e depois ficar meia horinha depois, sei lá. É porque é a tal da desculpa, é muito mais fácil eu encontrar uma desculpa, é muito mais fácil eu ficar no lugar de vítima, é muito mais fácil eu dizer, casamento é isso aí mesmo. Foi assim para todas as minhas amigas, foi assim para minha mãe, foi assim para minha avó, por que seria diferente para mim? Então esses segredos, eles estão disponíveis, pelo menos no que diz respeito a mim, eles serão disponibilizados para quem tiver interesse. Agora, quantas têm real interesse? E vou falar mais, vocês acham mesmo que todo mundo que estiver aqui vai para a imersão? Vocês acham mesmo que todos que estiverem aqui vão dar um próximo passo depois da imersão? Vão colocar em prática tudo que estão escutando aqui? Quem dera! Se fosse assim, meus amores, com 279 mil seguidoras, era pra gente ter muito mais casamento restaurado, não é? Mas o problema é que é mais fácil arrumar uma desculpa, é muito mais fácil ficar no papel de vítima. Vocês que estão aqui, que vocês não suportam mais a dor. E além de não suportar a dor, vocês já tomaram consciência de que se é possível para uma, pode ser possível para mim também. E que talvez essa uma conseguiu porque ela fez algo que eu ainda não fiz. Então deixe-me ir saber o que é esse algo que eu ainda não fiz. Aí entra nesse segundo ponto, que são os segredos. Amanhã, por exemplo, a gente já começa, tá? Essa é uma aula introdutória para colocar todo mundo na mesma página. Aqui eu já estou revelando segredos. Por exemplo, será que você sabe realmente o tamanho do poder que Deus colocou no coração da mulher para que ela fosse a auxiliadora idônea que fala lá em Gênesis? Será que você tem consciência do tamanho desse poder? Porque eu sou capaz de apostar que você não tem noção do tamanho do poder que você tem dentro do seu coração. Um poder de se curar e um poder de levar para o seu marido o caminho da cura. Que não é falando, larga essa bebida que você vai morrer. Eu não aguento mais você ficar tão focado em dinheiro. Larga esses amigos, porque isso aí, no fim das contas, vai tudo virar as costas para você. Coisa que você já sabe de cor e salteado. Coisa que você viu acontecendo dentro da sua casa com seu pai. E você sabe que não tá funcionando aí pra você. Mas por que não tá funcionando? Capaz que é porque não é por esse caminho. É bem capaz que é porque seja por outro caminho. Que caminho é esse? É isso que você precisa descobrir. Mas se eu não sei que eu tenho capacidade, poder de influenciar o meu marido, eu vou desistir diante das dificuldades, eu vou desistir diante do cansaço. Terceiro, olha aqui, ó, tô no trabalho, estou ouvindo. Oi, Soraya, bom dia. Não é verdade? A Eliette tá aqui dizendo, bom dia, é verdade, gente. Depois vão dizer que é sorte da Eliette, vão dizer que é sorte da Keila, vão dizer que é sorte da Soraya. Soraya tá casada há quantos anos? Vocês vão ver quanto tempo tem que essa aluna tá casada. Vocês vão ver. É sorte. Por quê? Então vamos saber de onde vem essa sorte. O que será, né, que essas mulheres sortudas fazem? Onde que elas jogam? Que jogo é esse que elas jogam? Vamos embora jogar esse jogo também. Eu amo suas verdades. Para quem tá chegando agora, tá? Só trabalhamos com verdades.
E, ó, 44 anos de casada. Aí vão me dizer que é sorte? Vão me dizer que não tem postura, que não tem conhecimento, que não... Voltando aqui então, o terceiro ponto que eu preciso falar para vocês. Uma mulher, presta atenção, por isso que isso aqui é aula para mulher, não é para os maridos. Não é para marido. E vocês vão entender, cada dia que passa, vocês vão entender por que não é para marido. Porque eu vou falar coisas que é bom que os maridos não saibam que vocês estão despertando em vocês. Para quê? Para eles não entrarem na defensiva. Porque o marido, quando tá muito adoecido, se você começar a se movimentar de uma forma... Não, se ele ouvir o que eu tô te ensinando, quando você for colocar em prática, se ele tiver ouvido esses segredos, pode ser que ele queira dificultar um pouquinho o seu lado. Por isso que esses segredos aqui são revelados para vocês, mulheres, tá? Por exemplo, por quê? Ah, tá. E aí, só para explicar isso, para que vocês coloquem em prática sem cobrança. Para que eles não fiquem assim, mas eu ouvi que a sua professora falou não sei o quê, eu vi que aquela psicóloga falou para você fazer tal coisa e você ainda não tá fazendo. Claro, cada uma tem o seu tempo, né? Cada uma vai ter que amadurecer algumas coisas antes de colocar outras em prática. Mas, presta atenção, uma das coisas que mais coloca a mulher casada que está em crise em dificuldade é o fato dela ter um medo excessivo de perder esse marido. Uai, Marisa, mas você acha que a gente não deveria ter medo excessivo de perder o marido? Não, acho que não. Inclusive, isso precisa ser curado. Porque esse medo excessivo de perder, ele traz um prejuízo, que é, você vai ter medo de fazer mudança. Por quê? Presta atenção, segue o fio para vocês entenderem essa lógica. Se eu tenho medo excessivo de perder o meu marido, eu tenho que ter medo, tá? Só para vocês saberem. Tem que ter medo. A mulher que, não tem medo, para mim tanto faz... Não. Então essa mulher não tá casada de verdade. Quem tem um casamento real... Quem entende o valor de um casamento, quem entendeu o compromisso que existe no casamento, vai ter medo de perder o parceiro. O medo, ele é ok. Agora, o medo excessivo, ele coloca essa mulher no lugar de subjugada. Essa mulher, ela tem medo de dar um passo para cá, ela tem medo de dar um passo para a direita, ela tem medo de dar um passo para a esquerda, ela tem medo de dar um passo para trás. Por quê? Porque o medo que ela tem de fazer mudanças e esse aqui reagir mal. Então vocês entendem por que dentro da imersão, a primeira aula da imersão, que é da próxima segunda, dia 10, à noite, a primeira aula vai ser sobre as esposas, esse fortalecimento desse ser, que é tão importante nesse processo de restauração. Porque nós vamos atacar esse medo excessivo de perder o marido. E esse medo excessivo de perder o marido coloca ela nesse lugar de insegurança, coloca ela nesse lugar de desconfiança, coloca a mulher que tá com medo excessivo de perder o marido, sabe o que ela faz? Ela pega todo o poder que ela tem dentro do casamento, guarda na bolsinha e vai tentar ganhar o casamento, ganhar a admiração do marido, ganhar espaço, ganhar força naquela relação na base do grito, na base do que ela já sabe fazer. Ela não quer mudar, na verdade ela quer mudar, mas ela tem muito medo de mudar e dar ruim. Marisa, eu tenho medo de falar isso pro meu marido dessa forma que você tá me falando que eu preciso falar. Então se você não falar dessa forma, você vai continuar tendo um moleque do seu lado. Você vai continuar tendo homem que te trai. Você vai continuar tendo homem casado com a mãe. Você vai continuar tendo um marido que monta em cima de você e você cuida de tudo e você tá aí desgastada, acabada, doente, enquanto ele fica jogando videogame. Só que eu entendo a mulher que tá com medo de se posicionar e jogar tudo pros ares. Sabe por quê? Porque ela não sabe como se posicionar. Então, por isso que eu digo para vocês, nessa primeira semana, muito cuidado com as mudanças no seu comportamento. Por quê? Espere, se for possível, espere a primeira aula da imersão. Por quê? Para não correr o risco de você fazer movimentos bruscos que podem realmente expulsar o seu marido de casa. Por exemplo, eu não sei nem contar quantas alunas do Casamento 5D entram para a mentoria, sabe como? Marisa, eu mandei meu marido para fora de casa. Agora eu tô entrando na mentoria, porque agora chegou
né? Agora eu entendi o que eu fiz. Porque antes, pelo menos, ele estava dentro de casa. Antes, pelo menos, eu sabia o que estava fazendo. Eu conhecia a rotina. Agora eu não tenho contato. Marisa, eu tô entrando aqui porque meu marido já tá fazendo as malas para ir embora. Porque às vezes movimentos bruscos, movimentos que são, às vezes o movimento correto, mas na hora errada. Às vezes o movimento na hora certa, mas de forma errada. Então falou, precisava falar, já estava na hora de falar. Só que ela falou de uma forma que ofendeu. Ela falou de uma forma que passou de todos os limites. Então, eu entendo que quando a gente não tem as armas ali na nossa maleta de ferramentas, eu entendo que se a gente não tem essas ferramentas, a gente fique com insegurança. A gente fica com medo de se posicionar. E eu concordo que esse medo, até um determinado tamanho, ele é bom, porque ele nos protege de fazer, né, loucuras. Porém, quando esse medo passa do ponto, por isso que aqui eu coloco como terceiro questão, o medo excessivo de perder. Quando a gente tem esse medo excessivo de perder, eu começo a ficar subjugada, eu começo a ficar pequena na relação. É como se a minha vida dependesse dele. É como se, né, ele é o ar que eu respiro. E esses excessos vão fazendo esse homem ficar mal, porque se pelo menos esses excessos deixassem esse homem num lugar legal, beleza, pelo menos teria esse ganho, mas não tem ganho nenhum. O medo excessivo de perder um parceiro não tem ganho nenhum. O medo, ele tem que ter o tamanho para nos proteger de fazer loucura. Tem homem aí que não tem medo nenhum de perder o casamento, por isso que eles fazem as traquinagens que fazem. Tem mulher que não tem medo nenhum de perder o casamento, por isso que elas não estão nem aí, por isso que não vem. Tá lá em crise, mas não vem, porque meu marido não me larga. Nós temos testemunho da Vanessa. A Vanessa Salles, ela deu um testemunho muito bonito, provavelmente a gente deva compartilhar novamente o testemunho dela para vocês conhecerem. Marido saiu de casa e ela conta que o dia que ela descobriu que o marido realmente estava conversando com o advogado para tratar sobre o divórcio, ela conta que foi um susto que pegou, sabe aquela coisa que você fala assim, não acredito. Porque ele falava em divórcio, mas não se movimentava. Ela pensou, nada, fogo de palha. Fala, né? Cão que ladra não morde. Às vezes morde. E de repente, ela descobre, aí ele sai de casa, ela ainda não sabia que ele estava mexendo com o divórcio. E aí um dia, aí ela entra para a mentoria, começa a mudar, começa a se posicionar da devida forma. Quando ele volta para casa para visitá-la, porque aí estava sem contato, aquela coisa, né? Cada um pro seu canto. Quando um dia ele volta para visitá-la e encontra essa mulher mudada, o que acontece? Eles sentam para conversar, para reatar o casamento. O que o marido faz? Ele pega e liga para o advogado. Doutor fulano, eu tô ligando para dizer que eu e minha esposa estamos conversando para restaurar nosso casamento, então eu vou paralisar aí o processo. A alma dela saiu do corpo, porque ela entendeu que era real. Ele não estava blefando. Então, quando eu falo para vocês, né, sobre esse poder que nós temos de mudar, de mostrar para o outro que nós podemos mudar, que ele também pode mudar, isso cria no outro a esperança de que é possível. A esperança de que nós podemos escrever uma nova história. Agora, a mulher que tem muito medo de se posicionar, nem ela tem essa esperança. E aí ela vai ficando subjugada a esse marido, e esse marido então, né, ganha força, ele ganha visibilidade às custas de ela ficar ali pequena, insegura, achando que vai morrer. E eu conto pra vocês, tá? Ninguém morre, não existe atestado de óbito que é. Por que morreu, doutor? Atestado de óbito, porque divorciou. Não. Ele não mata fisicamente, mas eu vou falar pra vocês. Muitas coisas dentro do coração e da mente de uma mulher e dos filhos morrem diante de um divórcio. Então eu preciso mesmo ter medo. Só que não pode ser um medo excessivo. E se hoje você tem medo excessivo, nós precisamos cuidar para que seja o medo normal, o medo natural. Aquele que faz com que você queira ser comprometida e responsável dentro do seu lugar de esposa. E aí, se você tem um medo que é controlado, um medo que é natural, dentro do limite saudável, o que vai acontecer?
você vai se sentir, lembra do primeiro ponto? Eu vou me sentir, então, importante. Eu sei que ele é importante, mas eu também sou. Eu sei que vai ficar ruim para mim, mas vai ficar ruim para ele também, se acontecer um divórcio. E aí eu vou me trabalhando, eu vou descobrindo esse meu poder de influência e vou buscar esses segredos, item 1 e 2, colocando tudo isso para jogo. O que acontece? Eu começo a me mudar dentro dessa relação. Eu começo a me posicionar. Eu começo a colocar limite. E eu sei que falando assim, sem dar os exemplos, porque nessa aula ainda não dá para dar os exemplos, porque essa é uma aula só para mostrar para vocês os primeiros passos, parece que, Marisa, eu não sei se isso é palpável aqui para o meu casamento. Então você precisa esperar essa jornada, participar dessa jornada. Esperar não, né? Participar dessa jornada. Porque cada aula eu vou trazendo para você uma peça do quebra-cabeça para fazer sentido para vocês. E segurem essa tal dessa ansiedade. A ansiedade de, nossa, a Marisa falou um ponto aqui, eu já quero saber como que eu me posiciono assim. Calma, calma, vocês acabaram de chegar. Tem um bocado de coisas que vocês precisam aprender. Nessas 2 semanas vocês vão aprender isso que vocês precisam. Vai ficar claro para você o que em você precisa ser curado em primeiro lugar. Vocês já vão sair dessa aula aqui sabendo coisas que muitos terapeutas não sabem, tá? Vão acessar um conhecimento que muitos ajudantes não sabem. Para finalizar, trazendo um próximo ponto aqui, né, para vocês, a minha metodologia, ela tem um diferencial. De tudo que vocês vão ver por aí, não estou dizendo que os outros não sejam bons, tá? Só estou dizendo que o meu tem um jeito especial e eu faço questão de contar isso para vocês, porque a gente está restaurando esses mais de 7.000 casamentos ao redor do mundo, porque nós temos alunas fora do Brasil e elas também estão dando seus testemunhos. E a gente não está fazendo isso só porque a gente tem boa vontade. Dentro da minha metodologia, e aí entra o 4º ponto, nós vamos olhar para esse homem com um olhar diferente. Nós não vamos aqui acusar marido. Nós não vamos aqui ficar encontrando um malfeitor e uma vítima. Nós não vamos aqui colocar marido contra esposa e esposa contra marido. Nós também não vamos fingir que não estamos vendo onde o marido está adoecido e errando e onde a esposa está adoecida e errando. Não dá. Nós não vamos entrar nesse jogo de faz de conta que está tudo bem. Não vamos. Então, nesse trabalho, nós vamos olhar para você e para sua história com muito respeito. Porque muito do que você não está conseguindo fazer hoje tem uma causa, tem uma origem. Muito desse potencial que eu falei que você tem de influenciar seu marido para o processo de cura, não é processo de melhoria, não, é processo de cura. Muito desse potencial está escondido atrás de dores, traumas, medos, abandono que você passou na sua infância e que não foi olhado. A mesma coisa seu marido. Muitos dos maridos de vocês não estão conseguindo responder a essas mudanças, né? Não estão conseguindo mudar com tanto que você já falou, com tanto que você já ameaçou. Muitos deles não estão conseguindo fazer isso porque também as dores, os traumas, os abandonos, tudo que eles passaram na infância, muito daquilo não foi olhado, não foi curado. E se a gente não olhar para isso, nós vamos viver um troca-troca de casal, um troca-troca de parceiro. Então vocês vão ver aqui nesse trabalho, tanto no aquecimento, quanto lá na imersão, quanto dentro da mentoria, vocês vão ver, talvez pela primeiríssima vez, um olhar muito maior. Um olhar que não fica só na bebida, mas no que está por trás dessa bebida. Um olhar que está não só na traição, mas o que levou a essa traição. Um olhar que não é só para por que o meu marido só pensa em dinheiro, mas de onde vem essa relação com o dinheiro. Nós não vamos olhar só para a sua dificuldade de conversar e ir para o grito, para o desespero. Nós vamos olhar de onde vem esse comportamento, de onde vem esse desespero quando algo sai do seu controle. Nós não vamos olhar para a sua insegurança, nós vamos olhar para a raiz dessa insegurança. Essa mulher insegura. De onde veio? Quem que faltou? Faltou o pai?
faltou colo de mãe, faltou orientação, foi criada pela avó, foi abusada pelo avô. O que aconteceu na vida desses dois seres humanos? Então, resumindo a ópera, nós não vamos aqui tratar de uma entidade chamada casamento. Nós vamos falar de seres humanos. E o foco vai ser em você e nele, em igual medida. Então tem muita gente que começa a me seguir, tá defendendo o homem. Elas chamam de defender homem, não, detalhe, elas não falam, elas falam assim, tá defendendo macho escroto. Elas estão chamando de macho escroto o homem que essa mulher aqui escolheu para construir uma família. Então aqui não tem essa, tá, de macho escroto. Essa aqui não tem essa de que submissão é um pecado. Submissão é se submeter a uma missão. Se eu me submeti à missão de ser esposa do Juliano, mãe dessas crianças, matriarca dessa casa, eu me submeto a essa missão com honra. E eu faço isso no meu lugar de força. Para isso eu coloco limite nos meninos, eu coloco limite no meu enteado, eu coloco limite em visita, eu coloco limite no meu marido, eu coloco limite em mim mesma, eu coloco limite na minha ajudante. Por quê? Porque eu me submeto à missão de ser a matriarca dessa casa. Aqui nessa casa tem regras, tem leis, e muito bem fundamentadas, não é fonte da minha cabeça, tá? As leis que eu implemento, que são implementadas aqui dentro da minha casa, as regras que são colocadas aqui, não são fonte da minha cabeça, são coisas que eu vejo funcionar ou não funcionar lá fora, e daí aqui nós vamos fazer diferente. Não faço tudo 100% certo. Quando eu percebo que eu errei na dose, eu vou lá e conserto e ainda conto aqui para vocês. Graças a Deus, isso acontece muito pouquinho depois de tanto estudar, e é o que eu espero para vocês. Que vocês daqui a pouco errem muito menos dentro do casamento de vocês. Também vocês não vão me ver falando coisas grotescas do Juliano, porque graças a Deus isso não acontece. Mas não acontece não é porque meu marido é perfeito. Não acontece porque tem regra, não acontece porque a gente olha para as feridas dele. Não acontece porque ele tem uma esposa que ajuda ele a olhar para as fragilidades dele e a trabalhar dentro da força dele, porque ele também não veio de um sistema familiar perfeito. Ele também veio trazendo dores, traumas. Só para que vocês saberem, Juliano, meu digníssimo marido, a gente se conheceu quando ele foi participar de um curso meu, quando ele se divorciou. Só para vocês terem noção. Será, né, que um homem que se divorcia estava fazendo tudo certo? Será que ele estava na força dele quando eu o conheci? Será mesmo, né, que não tinha defeito nenhum? Para quem fica achando que meu casamento é legal só porque meu marido é perfeito. Ele é perfeito para mim, mas como ser humano é que nem eu, que nem você e seu marido. Trazemos dores, trazemos traumas, fomos abandonados em algum ponto, em alguma, né, em algum lugar. E se isso não é olhado, se isso não é cuidado, não tem como esses dois seres construírem uma história de amor duradoura e gostosa. Então, por que são possíveis os casamentos duradouros e gostosos? Porque esses dois seres aqui podem se curar. Qual é a lógica do trabalho aqui? Tanto do aquecimento, quanto da imersão, quanto da mentoria. A lógica é, vamos pegar quem está mais disponível para vir aprender, que é a mulher. Vamos mostrar para a mulher esse caminho de como ela pode se fortalecer rapidamente, tá, meus amores? Isso não pode ser muito demorado. Como é que essa mulher pode se fortalecer para ela se levantar pelo bem do seu marido? E fazer isso sem adoecer, fazer isso sem ser a professora do marido, sem ser a psicóloga do marido, não, é no lugar de mulher, tá? Marisa, também quero muito saber, nos ajude. O que vocês querem saber? Deixa eu ver, Adriana. Marisa, por que o esposo muitas vezes trata bem os outros em casa e ele não trata bem? Não, e em casa ele não trata bem. Isso é qual tipo de falta? Como se posicionar nisso diante e onde precisa ser curado? Nós vamos falar sobre os maridos dentro da imersão muito profundamente, tá? Vocês se preparem, prepara o caderninho. Mas eu já posso te dizer aqui que muito, muito provavelmente trata-se de uma máscara social. O ser humano coloca uma máscara social lá fora, da porta para fora. Então tá saindo, ele pega uma máscara, põe uma máscara e lá fora ele vai ser agradável, ele vai ser não sei o quê. Por quê? Para não ser rejeitado. Dentro de casa ele já é amado.
Então ele não precisa usar máscara. E aí ele revela a verdade dele. Então, quem é que tem a condição? Dona Adriana e Dona Eliane, que também queria saber. Não, Eline. Quem que tem condição de ajudar esse marido? A ser uma pessoa verdadeira, a se curar verdadeiramente daquilo que o faz sofrer. Porque o que o faz sofrer? Aquela máscara que ele põe. Quando ele tira a máscara, quem é que sofre? Vocês, esposas e os filhos. Quando ele põe a máscara, quem sofre é ele, porque ele é um mentiroso diante da sociedade. E ele sabe. Porque essa máscara, quem coloca não é Deus, não é a esposa. Ele coloca essa máscara. Eu preciso ser esse cara gentil. Eu preciso ser esse cara sorridente, esse cara piadista. Para que lá fora, para que aqui onde eu estou, fora de casa, eu seja minimamente aceito. Lá dentro de casa eu já sou. Então, esse sofrimento, quem é que tem condição de ajudá-lo a sair disso? A esposa, que está dentro de casa vendo quem realmente ele é, ou os amigos? Os colegas que riem junto com ele. A mãe dele, que vê a máscara, que ele põe a máscara de pessoa boazinha. Tanto é que você vai falar mal dele pra sua sogra fala assim, não, você casou foi com outro homem, não foi com meu filho, não. Meu filho? O meu menino? Não. É óbvio, né, gente? Fala mal de você, por isso que eu falo, uma das coisas que eu ensino a aluna minha não fala mal de marido em roda de amigo. Por quê? Porque você vai sair como louca. Você vai sair como, não, o Henrique não merece a Júlia. Não, o Henrique, nossa, o Henrique fez um mau casamento, né? Por quê, gente? Porque a Júlia chega lá falando mal do Henrique, o Henrique é um mascarado, um personagem, a Júlia tá falando do Henrique real dentro de casa, que ninguém conhece, todo mundo põe a Júlia como louca. E a bobona continua, toda mesa que ela senta, aí ela fala, não, eu vou trazer mais coisa lá debaixo do baú, porque eu tô trazendo só as coisas superficiais, ninguém tá me dando ouvido, ninguém tá me entendendo. Quer saber? Agora eu vou contar aquela que eu jurei que eu não contaria pra ninguém, porque ninguém sabe que o Henrique mexe no celular, curte foto de mulher nua e usa pornografia. Ninguém sabe, né? Todo mundo tá jurando que o Henrique é esse cara bonzinho, não sei o que, engomadinho. Aí ela começa a trazer cobras e lagartos do Henrique. Aquilo soa para ele, para a alma dele, com toda razão, tá? Porque é assim mesmo. Aquilo soa para ele como traição. Ela não entende por que a relação dela não melhora. Ela só está sendo honesta. Ela só está trazendo uma verdade que ninguém está conseguindo enxergar. Na verdade, a Júlia só está pedindo socorro. Alguém poderia, por obséquio, me ouvir? Alguém poderia, por favor, enxergar o mesmo Henrique que eu enxergo todos os dias? Porque talvez se alguém enxergar junto comigo quem é o Henrique de verdade, talvez esse alguém que enxergar ele junto comigo possa me ajudar. Porque eu tô perdendo meu homem. E perdendo para quem? Para essa dor que ele carrega. Aí, quem é feminazi, quem aí gosta de psicólogo afetado, psicólogo que gosta de causar a teoria do caos, vocês não vão gostar daqui. Por quê? Porque eu não vou entrar nessa de acusar o Henrique. Porque se eu acuso o Henrique e fico falando, não, realmente é um mentiroso, realmente é um mascarado, realmente, Adriane, você tá certa de pensar em divórcio, vocês não vai dar liga aqui. Por quê? Porque aqui nós vamos falar assim, seu marido tá assim, tá. Pronto, eu já posso imaginar como você está. Por quê? Porque são 16 anos, né? Foram 10 anos de consultório, várias horas de atendimento por dia, e só aqui na internet com a mentoria são, quantos anos? 5 anos? 5 anos. Mais de 7 mil alunas. Ah, gente, eu já sei decor. Quando você fala, meu marido é um mascarado, eu já sei como você tá em relação à admiração. Eu já sei como é que tá a sua paciência. Eu já sei como é que tá seu nível de energia. Eu já sei como é que tá seu nível de cansaço. Eu já sei o que passa pela sua cabeça. Quais são suas fantasias. E não é porque eu sou sabichona não, tá? É porque é tempo de bunda de cadeira mesmo. Então o que acontece? Para ajudar, eu não posso entrar na pilha da Adriane de meu marido é espírito. Calma, ok, já sabemos o essencial. Agora eu tenho uma pergunta para você. Você quer ficar nesse lugar de acusar seu marido? Ou você quer respirar fundo, encontrar esse poder dentro de você, se fortalecer, para juntas a gente poder olhar para o que faz com que o senhor, seu marido, coloque essa máscara e vá lá fora fingir ser o que não é e dentro de casa continuar sendo do jeito que está sendo? Quer ou não quer?
Aí vocês vão me dizer. Quem quiser, a gente segue junto. Quem não quiser, eu não posso fazer nada. Mas quem quiser, aí começa o nosso trabalho. Um trabalho amoroso. Um trabalho que precisa ser cauteloso, para a gente não errar no diagnóstico e, ao mesmo tempo, para a gente ir na ferida, ir na jugular do problema. Aí o que a gente descobre? Aí é o mais interessante. 5 maridos mascarados. Vocês viram aqui que uma falou, a outra se identificou. Se a gente continuar um papo e fizer uma aula só sobre isso, a gente vai identificar centenas de mulheres ao vivo que têm o mesmo problema. Mas o problema que levou o marido da Adriane a ficar mascarado lá fora, a fingir esse personagem, foi um. Por exemplo, talvez o pai dele falava muito bem do irmão e não falava bem dele. E ele ficou ressentido com o pai. E agora ele acha que para ele ganhar a atenção do pai, que às vezes já até faleceu, mas para resolver aquele problema lá da infância, ele precisa ser legal que nem o irmão era. Aí ele colocou a máscara do legalzão por um motivo. Já esse outro aqui vai colocar a máscara por um outro motivo, esse aqui por um outro motivo, esse aqui por um outro motivo. Por isso que receitinha de bolo nunca ajudou o casal e nunca vai ajudar. Por quê? Como é que a gente faz uma receita? Não existe receita. Mas Marisa, então como que você tem uma mentoria que ajuda mulheres com problemas tão diferentes? Dentro da imersão vocês vão entender o segredo da mentoria. Aqui eu não vou falar sobre ela. Na imersão eu vou falar, até porque quem quiser depois seguir juntas, poderá seguir. Quem não quiser, não vi sentido nisso, dentro da imersão você já vai ter acesso ao que você precisa para entender por que para o seu marido, o seu movimento tem que ser um, e para o marido da colega, o movimento dela tem que ser outro. Por quê? Porque a causa pode ser a mesma, mas às vezes não é. Tem marido que está colocando máscara simplesmente para ganhar dinheiro, porque o pai perdeu o dinheiro. Então ele põe a máscara, por quê? Porque ele entendeu que se ele for mentiroso, se ele for legalzão, ele vende mais. E aí ele colocou essa máscara, não tem nada a ver com o irmão, com o pai que preferiu o irmão, mas o pai perdeu tudo. Ele viu a mãe, os irmãozinhos e ele ir morar no bairro de periferia, porque eles moravam muito bem, de repente o pai perdeu tudo. Aí agora ele bota essa máscara de legalzão, de não sei o que, de positivo, né? Parece um coach motivacional lá fora. Dentro de casa é pessimista, reclamão, não faz nada do que prega lá fora. Mas esse é o eu verdadeiro. Aí a esposa que entende o porquê dele botar aquela máscara com aquelas pessoas, ela desmascarou o marido. O marido não é mais para ela um segredo, um mistério. Muitas pessoas falam, Marisa, como é que você consegue ser assim com o Juliano? Porque o Juliano deixou de ser um enorme mistério para mim. Segue sendo, tá? Nós vamos morrer e o outro vai seguir sendo um mistério para nós. Mas deixou de ser aquele mistério, aquela coisa assim, eu não sei de que lado chegar, eu não sei... O que é isso? Eu tenho que saber que lado chegar. Eu tenho que saber o que tem ali naquele outro que faz com que ele haja do jeito que haja. E o meu segredo aqui, né, para ter transformado tantas vidas, tantos casamentos, é porque eu encontrei esposas que estavam dispostas a esse trabalho de desnudar o marido. Nós temos que aprender a ler o marido. Tanto é que as minhas alunas não ficam assim, amor, por que você usa essa máscara lá fora? Ele vai ficar irado. Ele vai falar, você tá louca? Você tá louca? Que máscara é essa? Gente, a gente não desmascara o outro assim. Essa máscara, às vezes, para ele representa um fôlego de vida, uma possibilidade de mudança. Aí a mulher vai lá, né, a sábia, só que não, vai lá e arranca a máscara dele, desmascara ele. Agora ele tá nu na frente dela, só que na hora errada, da forma errada. Por isso que tem aluna não, seguidora. Ah, mas eu fui lá fazer o que você falou aqui, para eu fazer com meu marido, eu fiz, ele ficou bravo comigo. Ah, me conta como você fez. Ah, não, então, né? Vocês vão ver dentro da imersão, tem exercício ao final de cada aula, exercício real. Aí eu falo para as mulheres, mulheres, esse exercício aqui, faça só de mentalização por enquanto. Não fala isso pro marido por enquanto. O que acontece? Toda vez a mulher sai da aula,
pega o exercício que eu passei ali para ela e vai lá falar com o marido. Muitas vezes o marido fala alguma coisa que não a agrada. Mas por quê? Porque faltou sabedoria. Marisa, só me responde aqui antes da aula terminar. Para mim, isso vai ser possível? Só de você estar aqui já me conta que você tem um diferencial. Só de você ter topado começar o aquecimento, só de você já estar vindo buscando aí as sementes, antes de quem vai começar lá na imersão, já me mostra que você tem um diferencial. Agora, precisa vir, prestar atenção, rever. Eu vou deixar a aula salva. Como eu não perguntei para o pessoal se essa aula ia ficar disponível ou não, eu vou deixar disponível. Se não for, a partir de amanhã a gente não deixa mais, tá? Ensina e nos dá a visão certa. Isso, essa é a ideia, tá? É muito profundo isso que você fala, com uma naturalidade que assusta. Ó, cheguei a arrepiar, Simoninha. Por que é natural? Por que eu falo com naturalidade? Porque é o que eu creio. Eu creio nesse levante das esposas. Gente, eu arrepio real. Isso me toca profundamente, porque eu estou vendo famílias sendo levantadas por olhar diferente para o marido. Mulheres que se levantaram e falaram que depender de mim, meu homem vai sair de 7 palmos abaixo do chão. Meu marido vai sair de vício, meu marido vai sair de pornografia, meu marido vai sair dessa máscara, meu marido vai ser bom aqui dentro de casa e fora de casa. Meu marido vai escolher pela família, se depender de mim. E aí, nisso, ela começa então a ganhar uma força e a agir com tamanha sabedoria, como a Keila trouxe aqui. Nunca imaginei que eu seria feliz depois de uma traição, mas ela se levantou, ela falou, no que depender de mim, o meu homem vai escolher de novo a nossa família. O meu homem vai sair do adultério. E quantos anos tem que a Keila restaurou o casamento? Só para quem ficar achando assim, mas às vezes é fogo de palha, né? Muda ali, depois... É cura. É para curar. Não tem outra... Não é para vocês olharem para outro lugar a não ser da cura. Na verdade é para vocês já decretarem. Já tá curado. Já tá curado. É assim. É crer. Crer, fé inabalável no resultado final. Vocês precisam ter a fé inabalável no resultado final. E fazer um passo de cada vez. Ponto. Marisa, vim pra aula. Check. Deixa isso agora ressoar aí no seu coração. Se é possível para uma mulher, é possível para você também. Só precisamos saber o que essa mulher fez, o que você precisa fazer, ajustando aí para dentro do seu coração, tá? Carlinha, tô lendo aqui seu testemunho, 23 anos de casado, durante 12 anos não tive vida, ele era extremamente ciumento, me vigiava até no trabalho. Hoje ainda tem ciúmes, mas moderado, mas tem muitos outros problemas. Tá no lugar certo, porque você que já viu mudanças acontecendo aí, melhor do que ninguém você crê que é possível a mudança. Agora é ir para um novo lugar. Quais são esses outros problemas que precisam ser curados? O que eu preciso fazer que até aqui, né, eu fiz e não trouxe. O que você fez até aqui trouxe a cura para um determinado problema. Agora, outros problemas vão depender de uma nova mentalidade, de outras ações, está no lugar certo. Que bom que você veio aqui, tá? Eu amo muito meu marido, quero salvar meu casamento. Também, Araújo, Marli, tá no lugar certo. Ficou mudo? Tá mudo? Acho que não. Estou esperando... C. Gomes, vou printar aqui e pedir o pessoal para te mandar, tá? C. Nunes, já printei aqui, vou mandar pro pessoal. Pessoal, tá mudo? Vocês estão me ouvindo bem? Bom, isso da máscara é uma M. Para mim é falta de caráter, é mentiroso e narcisista. Então, Marluce, se para você é isso, você vai ver que nós não vamos dar muito certo, né? Não vamos dar certo, não. Você vai ver que não vai fazer muito sentido a minha abordagem para você. E tá tudo bem, porque tem outras pessoas aí na internet que vão tratar isso como mau caratismo, como narcisismo, e tá tudo bem. Tinha uma professora minha que dizia o seguinte, cada um tem um psicólogo que merece, né? É claro que o meu trabalho não é para toda esposa. É claro que o meu trabalho não é para toda mulher que tá com problema no casamento. Não tem como ser.
E não dá para trabalhar para agradar ninguém, porque aí quem colocaria a máscara seria eu. Eu concordo com você até onde você falou que a máscara é uma M, né? Realmente, a máscara, ela faz todo mundo sofrer, inclusive o que usa. Por isso que a gente olha com compaixão. E como eu bem disse, né? Aliás, não ficou claro o que eu disse, mas eu acho que ele ficou subentendido que o que eu disse eu não sou a favor de as pessoas usarem máscara. Eu sou a favor de quem está ao lado daquele que usa máscara, ajude o outro a tirar essa máscara. E não é tirando de qualquer forma, mas se para você, né, se o seu marido usa essa máscara e para você isso é mau caratismo, é narcisismo e nada disso vale a pena, aí eu não consigo te ajudar, de verdade. E eu fico ok com isso, tá? Na verdade, como eu disse para vocês, por isso que esse quarto ponto eu gosto de trazer, que é a forma como eu vou olhar para a restauração de casamento. Nós vamos olhar com respeito para esse homem, nós vamos olhar, por quê? Porque é o homem que você escolheu. E aí quem sou eu para chegar aqui falando, colocando rótulos e falando desse homem que é o pai dos seus filhos, desse homem que em meio a tantos você escolheu, né? E o terapeuta que trabalha escolhendo um lado, né, ele está trabalhando a serviço da separação. Então, quando eu aprendi isso lá na minha pós-graduação, eu entendi que a gente, para ajudar, só vai conseguir ajudar um casal a ficar em paz se nós, primeiro, quem está aqui no lugar de ajudante, conseguir olhar com respeito para os dois lados. E é isso que eu vou fazer aqui e ajudar vocês a encontrar uma boa solução para que o que está acontecendo aí na vida do marido de vocês possa ser mudado, para, obviamente, vocês também terem paz, né? Porque óbvio que nós estamos trabalhando aqui para que vocês, esposas, possam descansar no peito do marido de vocês. E a gente só consegue descansar quando o nosso homem está bem, quando ele está forte, quando ele está no lugar de homem, tá? Então esse é o nosso trabalho, essa é a jornada que a gente está começando. Amanhã, 7h30 da manhã, tem mais aula, nós vamos divulgar aí para vocês lá nos stories. O tema da aula de amanhã aqui, do aquecimento. Se preparem para o evento da semana que vem. Isso aqui é só um aperitivo. E vou abrir uma caixinha de perguntas agora. Quem tiver dúvida, quiser continuar esse papo lá nos stories, pode colocar sua pergunta. Vou dedicar aí uma parte do dia para poder conversar com vocês. E amanhã, 7h30 da manhã, tem mais, tá bom? Então, espero vocês. Chamem mais mulheres, compartilhem. Eu vou deixar essa aula salva. Compartilhe para que mais mulheres venham. Porque quanto mais a gente se unir, quanto mais mulheres estiverem aqui entendendo que é possível a restauração, mais a gente vai contribuir para a construção de um mundo melhor, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. E agora a gente vai bater papo lá na caixinha, já, 2 minutinhos, eu deixo a caixinha disponível lá para vocês, podem lá colocar a dúvida. E não esqueçam de compartilhar a aula de hoje, tá? Senão eu não vou ficar deixando salva não. Amei, primeira vez por aqui, que bom, seja muito bem-vinda, aliás, muito bem-vinda a todos vocês que estão vindo pela primeira vez. Aproveite a caixinha para deixar as dúvidas ou simplesmente venham amanhã para a gente continuar a conversa, tá bom? Lá nos stories nós vamos divulgar qual vai ser o tema da aula de amanhã, mas independente, mesmo que você leia, parece que não faz sentido esse tema, não, esse aqui não é para mim, porque isso aqui não é o problema que eu vivo aqui em casa. Venha para a aula, porque sempre são dados muitos exemplos e compartilhados muitos conteúdos que podem fazer sentido até para além do tema da aula, tá? Então, beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.